tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Rei Galáctico apresenta Esquadrão Jovem, uma produção de Matheus Corlight. E a Ana, o Bruno, a Aninha, a Manu, a Carol, a Débora, o Pablo, o Guilherme, o João, a Bruna, a Dani e a Bárbara. Hi, Terrax. Meu nome é Matt, este é o Rei Galáctico. Peguem suas toalhas e vamos lá. Então, como vocês pediram muito no último vídeo, nós já vamos dar início à nova série do canal. Gente, eu tô muito animado com esse negócio. Sabe o que é muito animado? É muito. Vocês abraçaram também, muita gente tá me mandando mensagem falando que tá muito ansioso por essa história. Essa história não, né? Por esses desenhos. Mas no vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais sobre essa história pra vocês. Então, alguns detalhes importantes sobre essa história. Primeiro, essa história foi escrita originalmente em 2014, acho que eu estava no 9º ano de ensino fundamental. Foi um trabalho para disciplina de português. Mas atualmente eu peguei essa história e comecei a reescrever ela, inclusive com a ajuda do meu irmão, o Bruno Monte. Bruno, muito obrigado. O Bruno tá sendo assim uma ajuda muito importante para mim nessa história. E eu peguei algumas ideias também da minha irmã, da Ana Kese. Inclusive, eu prometi pra ela que se essa história fizesse sucesso, eu conseguisse de alguma forma ganhar dinheiro com ela, eu tenho que passar 8% da história pra ela. 8% do valor pra ela. Olha pra você ver, gente. Né? Nem fiquei famoso aí, o pessoal já tá pegando a parte deles. Mas vamos lá. Então essa história é a história de Ian Kurama. Ele é um jovem, ele formou um grupo com outros jovens, na qual eles lutam, digamos assim, contra o mal. Essa história, ela foi originalmente escrita com a parte 1, que foi esse livro que eu entreguei para a professora, e depois eu escrevi uma parte 2, a parte só entre a gente. Mas, com a ajuda do Bruno mesmo, nós fazemos essa história ser uma coisa só. Então, o que acontece? Essa história, ela começa com o Ian e esse grupo no meio de uma grande batalha. Inclusive, nessa batalha, seus inimigos são pessoas que antes faziam parte dessa mesma equipe, mas que por motivos de desentendimento eles acabaram se separando e eles acabaram começando a se tornar meio que do mal. Tipo, não necessariamente do mal, mas tipo, meio que contra, tipo, como fosse um anti-herói, digamos assim. E aí, durante essa batalha, o irmão do Ian, ele morre. E o Ian, ele fica muito devastado e ele fala pro primo irmão dele que mesmo que ele estivesse no time inimigo, que ele precisava fazer alguma coisa para salvar o irmão dele. E aí nisso, Ian decide arriscar tudo que ele tem praticamente e usar uma relíquia antiga da família para ele poder voltar para o passado para impedir que o grupo se desfizesse e chegasse a esse ponto que chegou. E aí, quando o Ian faz isso, ele consegue chegar ao passado, mas quando ele chega ao passado, ele não lembra de nada. E ele não lembra o porquê dele estar lá. E logo quando ele chega, ele já dá de cara com a versão dele do passado, né? Com ele do passado. Aí a história ela começa a girar em torno dessa questão. Do Ian no passado, fazendo as coisas para tentar reverter o que causou a morte do irmão dele. E as pessoas no presente, não sabendo o que aconteceu, mas para as pessoas no presente, o Ian ele tava meio que em coma. E ele já não fazia mais, eles já não sabiam mais o que fazer para trazer ele de volta. E aí, durante toda essa questão, durante todo esse tempo, novas pessoas elas vão fazendo parte do grupo. O Ian toma algumas decisões no passado que afetam o presente, inclusive. E assim, é uma história muito legal. Eu tô bem animado, acho que vou compartilhar mais alguns detalhes com vocês ainda. Eu queria conectar a câmera na minha cabeça agora, pra vocês verem o que eu tô imaginando aqui. Mas quem sabe, né, ao final dessa série de vídeos não tenhamos algumas imagens
pra apoiar essa história, né? Mas aí então, quando o Ian ele chega no passado e ele não lembra o que tá acontecendo com ele, por que ele foi parar lá, a primeira coisa que ele encontra é com ele mesmo. E aí o eu dele do passado, ele vê ele, e aí o Ian ele se lembra de uma pequena parte do futuro, um namorico que ele vai ter futuramente, ali entre aquele momento e o futuro, não vai dar certo, e ele vai falar pra ele assim, desiste dessa daí, desiste dela que não vai dar certo não, você vai só sofrer. Só que imediatamente que ele faz isso, o Ian do passado ele tomou essa decisão de que ele ia deixar pra lá, porque ele estava sendo aconselhado por ele mesmo, e isso afeta o futuro. E no que isso afeta o futuro, e no que ele contou isso pra ele mesmo, pra ele desistir dessa menina, de repente uma outra menina aparece perto dele. E essa menina ele sentia que ela era lá do futuro, né? E aí ela pergunta pra ele, tipo, o que você fez? Ele, por quê? Tipo, o futuro mudou, o que você fez aí? Ele, nada, não fiz nada. Aí depois ele para e pensa, putz, eu só falei pro meu eu do passado deixar de investir numa menina que vai machucar a gente no futuro. E aí a menina vira e fala com ele, tipo, você é doido, você mudou o futuro por causa disso. Agora tem um vilão muito pior aqui. Você não sabia que isso afetava? Aí ele fala com ela, tipo, eu nem lembro por que eu vim pro passado. Eu só sei que eu tô aqui e algumas partes do meu futuro eu lembro ainda. E aí essa garota, ela olha pra ele assim, e aí ela, tipo, ajuda ele a se lembrar do porquê que ele tá lá. E aí quando ele se lembra do porquê ele tá lá, voltei. Tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos lá. E aí quando ele percebe que esse inimigo já era um inimigo conhecido, ele no passado ele vai correr atrás de transformar aquilo numa forma de lutar contra esse vilão também. E aí a história ela conta mais detalhes de como é a experiência do Ian no passado, como que as coisas estão se relando no futuro sem o Ian, e como está sendo essa questão das novas pessoas que estão chegando. Até que o momento que revela se ele conseguiu salvar o Ramon ou não, que é o irmão dele na história. Revela se ele conseguiu adquirir alguma arma secreta, alguma coisa que ajudasse contra o vilão ou não. E como que ia ser esse entrosamento dele com essas novas pessoas, né? Será que ia dar tudo certo? Será que ia ter algum conflito? Como que ia ser a batalha depois disso também? Então eu não vou revelar muitos detalhes da história aqui, mas ela está sendo construída por mim e pelo Bruno. Então é isso, essa é meio que a história. Ela para nesse ponto e eu vou deixar essa historinha aberta por enquanto. E aí é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, um pouco dessa história. Quando eu for desenhar cada personagem, eu vou falar mais sobre eles, o que eles gostam, como que eles interagem na história, qual que é o papel deles também, principalmente. E eu tô muito, muito, muito animado pra começar essa série. E, gente, eu queria fazer um adendo aqui nessa parte do vídeo também. Que, embora todos nós, principalmente eu, acho que eu sou o que tenho mais expectativas pra isso, eu tenho que lembrar aqui que eu não sou desenhista. Eu tô começando isso agora. Eu já desenhava quando eu era criança. Se eu conseguir achar uns desenhos, eu até coloco aqui. Ou talvez eu faça um vídeo separado depois. Eu até desenhava quando eu era criança, mas eu parei durante um tempo. E quando eu voltei, eu já não tinha mais a prática que eu tinha, então meu desenho já não estava mais no mesmo nível. E aí, daquela época, depois eu desisti e nunca mais peguei. E nunca mais achei que desenhar no papel fosse fácil. Mas depois que eu peguei a mesa digitalizadora e fazendo alguns trabalhos para a faculdade, eu vi que eu consigo sim desenhar digitalmente. Então foi daí que veio essa ideia de de desenhar esses personagens. Gente, é o seguinte, eu ia até mostrar essa parte aqui no vídeo mesmo, mas eu decidi que não ficou bom, então vou regravar e vai sair no meu perfil o MR Corlight no sábado. Então acompanha lá. Então esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana vai ser muito legal, já vamos começar os desenhos aí fervendo. E já falei esse personagem? Já falei da história? Já. E é isso. Fiquem ligados no canal. Até semana que vem. Tchau, galera!